nesta ocasião vamos dar continuidade à série de mensagens que estamos ministrando já há algumas semanas sobre os milagres de Jesus no livro de João. E para nós é um privilégio poder desfrutar dessa oportunidade de compartilhar a palavra de Deus juntamente com os irmãos e com a direção do Espírito Santo. Queremos fazer isso com muita alegria no coração. Queremos cumprimentar os que nos visitam nesta noite, sejam bem-vindos em nosso meio. Sempre uma alegria poder receber visitantes aqui no culto para juntos adorarmos ao Senhor. Amados irmãos, o evangelista João, o qual escreveu o livro em que estamos refletindo, escreveu no seu primeiro capítulo, verso 14, uma declaração importantíssima acerca da pessoa de Jesus, quando ele disse: o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como glória do unigênito do Pai. E essas palavras dentro desta declaração é uma confirmação das promessas que foram feitas sobre o Messias que haveria de vir desde o Éden pelo próprio Deus, até que os profetas assim também anunciaram e puderam estabelecer assim o cumprimento destas promessas nos evangelhos, quando relatam a vinda do Senhor, a chegada do Messias, e a presença do Deus Filho se fez então presente. Jesus veio ao nosso encontro. Ele, o Deus verdadeiro, chegou como cumprimento das promessas feitas por Deus à vinda dele. E isto, irmãos, nos mostra a importância deste encontro de Jesus com o seu povo, pois ele assim veio, e por meio e efeitos da sua presença nós podemos perceber que esses encontros com a chegada de Jesus foi uma chegada com milagres, com cura, com transformação, com libertação, de tal forma que marcou profundamente a vida de muitas pessoas no transcorrer das Escrituras. E a vinda então de Jesus, de fato, houve todo este panorama de transformação nas vidas como ponto alto dos seus milagres. E a mensagem então que importa para nós é que Jesus não veio apenas para um grupo seleto de pessoas intelectuais ou simples, ou para pessoas à margem da sociedade, ou pessoas da alta sociedade. Não, Jesus veio para o cumprimento daquilo que Deus estabeleceu. E esta vinda dele, de fato, trazia uma mensagem. E esta mensagem, de fato, é a mensagem que alcança povos, nações, de todos os lugares. E esta mensagem traz, de fato, irmãos, algo importante dentro dessa variedade de pessoas e de tipo de pessoas, como de fato nós encontramos na necessidade em que as ocasiões mereciam a intervenção de Jesus. E por isso estamos refletindo sobre os milagres que aconteceram em determinadas ocasiões, e selecionamos alguns milagres que Jesus assim ele fez. Observe, irmãos, que a missão de fato era encontrar pessoas. A missão de Jesus era encontrar os seus, era encontrar o seu povo, era trazer de fato o parâmetro salvador acima de um momento de uma ação milagrosa. E diante disso, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de João, capítulo 6, os versos do 16 ao 21, onde vamos refletir nesta noite sobre um acontecimento marcante na vida dos seus discípulos, e quando Jesus então ele caminhou sobre as águas. João capítulo 6 e os versos do 16 ao 21, diz assim a palavra de Deus: ao final do dia, os discípulos de Jesus desceram para o mar e, entrando num barco, passaram para o outro lado rumo a Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. E o mar começava a ficar agitado, porque soprava um vento forte. Os discípulos já tinham navegado uns 5 ou 6 quilômetros quando viram Jesus andando sobre o mar.
aproximando-se do barco e ficaram com medo, mas Jesus lhes disse: Sou eu, não tenha medo. Então eles o receberam com alegria e logo o barco chegou ao seu destino. Vamos orar ao Senhor? Pai Santo e Eterno Deus, nós louvamos a Ti, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui, por esta palavra lida, recheada de tantos ensinamentos para nós, de um Deus que intervém na história e que transforma situações adversas em paz. Senhor, queremos pedir a intervenção do Teu Santo Espírito, para que possamos compreender a Tua palavra, para que dela possamos tirar as lições para as nossas vidas e sermos por ela alimentados. Ó Deus, opera maravilhosamente, Pai, nos nossos corações. No nome de Jesus te oramos e te agradecemos. Amém. Irmãos, esta passagem trata-se de uma passagem bem conhecida, quem sabe uma das mais conhecidas, que fala exatamente sobre esta travessia deste lago, que é chamado aqui de mar, mas é apenas um lago extenso, e havia de fato um momento de instabilidade dos discípulos em transpassar de uma margem a outra, e esta passagem, irmãos, tem então sinalizações importantes de um milagre que Jesus fez em direção a salvar aqueles discípulos. Nós também queremos ressaltar que este é um milagre que é contado em outros dois evangelhos, o de Mateus e o de Marcos. Relata também com mais detalhes o que de fato aconteceu nesta narrativa. Foi nesta passagem que em Marcos nós vamos encontrar o momento em que Pedro, ele duvida que seja então Jesus e diz: se és tu, Senhor, deixa que eu vá até onde tu estás. E ele também anda sobre o mar e logo ele afunda. Então existiu essa passagem no detalhamento da narrativa por Marcos, mas nós vamos ficar com João, que traz de forma resumida, e nosso objetivo aqui não é focar muito no fato do acontecimento em si milagroso, mas nos efeitos que isso trouxe para a vida daqueles discípulos, que era de fato o grande objetivo de Jesus. Observe, irmãos, que esta narrativa nos coloca diante de três cenas. Existem três cenários distintos, e eu queria, nesta minha elucidação, trazer de fato quais são estas cenas. A primeira delas, do cenário, é no início da narrativa bíblica, quando nós podemos então ver Jesus, em versos anteriores. Jesus, ele está agora com a multidão, e ele faz ali um milagre de transformação de peixes e pães para dar alimentos a mais ou menos 5.000 pessoas. Então, momentos antes deste momento da travessia do mar, exatamente, Jesus estava com uma multidão enorme ali. Ele tratava de dar ensinamentos e transformou 5 pães e 2 peixes em muita comida para alimentar a todos. Assim como Moisés subiu então ao Monte Sinai para estar com o Senhor, Jesus também faz o mesmo. Logo após ter terminado de alimentar toda aquela população, Jesus dá ordem para que aqueles homens desçam para o mar e peguem o barco, porque é preciso atravessar o mar para ir para Cafarnaum. Então Jesus, ele se atrasa um pouco no sentido temporal de estar com os discípulos para ir também. Jesus, depois que está com o povo, que alimenta todo mundo, Jesus agora vai ao monte e vai estar com o Senhor. Este é um ponto importante da importância que Jesus dá a estar com o Senhor naquele momento de saída de um ambiente para outro. Mas observe, irmãos, que os versos iniciais que nós lemos diz que logo chegou a noite, o tempo ficou logo escuro, e os navegantes, que eram os discípulos, sabiam que precisavam fazer agora um trajeto um pouco longo, aproximadamente 10 quilômetros, para atravessar de uma margem a outra. E eles precisavam, de fato, largar para lá, mas Jesus havia demorado. Eles tomam então a decisão de partir mesmo sem Jesus. Então eles foram, o lago chama-se também de Tiberíades, o nome daquele lago, e eles então começam a travessia, diante daquele contexto de escuridão, mas que também era um ambiente de uma geografia complexa, porque aquele lago, ele fica até hoje, ele ainda está lá, mas ele fica a 196 metros abaixo do nível do mar,
e isto ocasiona muitas variações climáticas e grandes tempestades podem acontecer a qualquer momento, por conta da temperatura fria da água junto com da quente da água com a temperatura fria das montanhas. Então acontece de repente uma tempestade. E este de fato poderia ser, né, o receio daqueles homens. E aí, meus irmãos, esta é a cena primeira diante de toda esta colocação de fatos que aqueles homens de partirem sem Jesus e eles decidem então ir sem ele. Em vez de aguardar, não, partiram. Bom, primeira cena que a gente percebe no texto. A segunda cena, de fato, é a tempestade que de fato acontece. E aí, quando eles já estão mais ou menos no meio da travessia, 5 ou 6 quilômetros de travessia, um vento muito forte começa a soprar e eles agora ficam esforçados e cansados, exaustos de tanto lutar para que aquela travessia aconteça. Eles foram pegos então, irmãos, no meio do tempo, era noite, estava escuro, as ondas do mar Tiberíades estavam ferozes e estava agora ali, sem dúvida, aflitos, porque estavam lutando com todo aquele arcabouço de detalhes. Marcos capítulo 6, verso 45, que fala sobre este momento, diz então o clima de dificuldade que eles estavam atravessando naquele momento. A terceira cena então, queridos, é quando Jesus ele se aproxima agora do mar e Marcos vai dizer que, o texto de Marcos diz que Jesus acalma o mar, dá ordem para que o mar se acalme, mas Jesus chega até o barco andando sobre o mar. Observe que na mente deles havia uma distância considerável, 5 quilômetros da beira do mar. Então não tinha essa história de dizer, não, é porque a água baixou e ficou naquela areinha rasa. Não, Jesus vinha andando até onde eles estavam e eles foram tomados, claro, de um medo enorme, porque não é normal de noite você estar em alto mar e de repente chega alguém caminhando sobre a água para poder chegar até onde o barco está. Então havia de fato um contexto de algo sobrenatural e eles não estavam habituados a ver aquele momento acontecer. Até que Jesus disse, sou eu, não tenham medo. E eles então recebem Jesus e os discípulos veem de fato aquele homem na direção do barco e de fato o que aconteceu é que Jesus chega com um socorro para aquela ocasião de muito medo, de instabilidade. Mas, irmãos, dentro dessas 3 cenas que nós falamos aqui, eu queria agora trazer aqui algumas informações importantes sobre a nossa ministração desta noite, e os versos 16 e 17 fala justamente sobre o início dessas 3 cenas. E era de fato, irmãos, o final de um dia cheio, né? Um dia de muitas atividades. Jesus teve muito trabalho, envolveu ali uma grande multidão, trazia muitos ensinamentos, eram muitas pessoas, e Jesus, sensível àquela situação de ter tantas pessoas ali já com fome, providencia comida para 5.000 pessoas, é muita gente para você alimentar. Jesus então sabia, queridos, que aqueles homens precisavam atravessar o mar para ir para casa, para voltar para casa, e os discípulos foram então para o barco, esperando Jesus. Acontece que o tempo passa, Jesus não chega, e quando eles entram no barco, a ideia seria de fato aguardar, mas decidem partir, e todo este acontecimento traz de fato a ideia de que a tempestade que tomou o barco naquele momento, apesar delas existirem, as tempestades elas não avisam quando chegam, nós não temos ideia da intensidade da tempestade, os resultados podem ser desastrosos, apesar de toda a perspicácia que aqueles homens tinham quanto a lidar com situações de tempestade, mas aqueles homens estavam já exaustos, já muito cansados de lutar para que aquela embarcação não afundasse. Existia de fato ali por parte dos navegantes muita capacidade física humana, mas o que eles mais queriam era chegarem do outro lado no seu destino final. Esses versos 16 e 17 nos colocam nesta condição, neste entendimento. Já no verso 19, irmãos, o ápice da tempestade e o medo, né, da vinda de um homem andando por cima das águas. Os irmãos percebam que o verso 19 diz que e o mar começava a ficar agitado, porque soprava um vento forte.
Aí o verso 18. O 19 diz: os discípulos já tinham navegado 5 a 6 quilômetros quando viram Jesus andando sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram com medo. Eles estavam amedrontados ao ver aquilo que estava acontecendo. Eles estavam, irmãos, num lugar de desafio, mas um lugar de desafio pela vontade de Jesus, porque Jesus mandou eles irem. Jesus deu ordem: vocês vão para lá, desçam até o barco e sigam para o outro lado da margem. Mas eles talvez ficaram aguardando Jesus até que aconteceu tudo isso. Observe, irmãos, que fazendo uma exata análise de toda esta ordenança de Jesus, havia de fato um plano soberano de que Jesus deveria se revelar para aqueles homens naquela situação. Assim, quando nós olhamos para Marcos capítulo 6, verso 48, que trata da mesma narrativa, diz que Jesus observou os discípulos quando eles remavam pelo lago. Então Jesus estava no monte, de lá ele via o barco partindo para o outro lado. Jesus estava percebendo, eles estavam indo, mas estavam debaixo dos olhos do Senhor. Estavam indo não de forma aleatória, mas estavam indo na supervisão de Jesus. Este é um ponto importante, e o seu olhar então estava o tempo todo sobre eles. Eles estavam na vontade de Jesus, estavam sendo observados por Jesus, mesmo sem eles saberem. Mas o trabalho então duro que eles tiveram durante todo o dia e agora na travessia deste mar, levou um autor chamado William Barclay a escrever assim: lá em cima da encosta, Jesus orou em comunhão com Deus. Quando ele partiu, a lua prateada fez a cena quase como a luz do dia, e lá embaixo do lago ele poderia ver o barco com os remadores trabalhando arduamente nos remos. Ele não tinha esquecido, ele não estava muito ocupado com Deus para prestar atenção neles. Em outras palavras, Barclay está dizendo que o fato de Jesus ter se atrasado no aspecto temporal para estar com Deus não foi uma perda de tempo, mas foi algo importante, foi uma importância dada a estar com Deus em detrimento de uma simples travessia de um mar, o qual Deus, na pessoa de Jesus, tinha todo o poder para mandar acalmar. Assim, queridos, o surpreendente foi que eles viram então um homem andando sobre as águas, e eles viram que naquela tempestade, naquele tumulto das águas, vinha alguém andando, e aquele acontecimento os fizeram ficar com medo. Marcos então no capítulo 6 diz que os discípulos ficaram com medo porque pensaram ser aquele homem um fantasma ou um espírito, e quem sabe algo supersticioso da época poderia então trazer essa ideia para eles, de que havia alguém das águas, enfim, que aparecia para as pessoas. Então eles tinham esta percepção e ficaram com este pensamento, mas os discípulos, irmãos, não estavam prontos para qualquer tipo de ajuda naquele momento. Eles poderiam imaginar qualquer coisa, menos que alguém viria andando por cima das águas para atendê-los. Será que na nossa vida não já aconteceu intervenções de Deus desta maneira? Que talvez ao nos depararmos com situações, poderíamos imaginar qualquer coisa, menos que algo acontecesse de forma surpreendente e sobrenatural, que viesse a nos dar respostas, direção, socorro presente. Assim foi o coração daqueles homens. Eles estavam preparados, quem sabe, para de repente o céu abrir, a lua aparecer, as águas se acalmarem e está tudo bem. Quem sabe eles pensaram nisso, e aí eles seguiam em frente e estava tudo bem, chegava do outro lado. Mas não que vinha um homem andando sobre as águas para poder prestar socorro e dar ordem para que as águas se acalmassem. Assim, meus irmãos, esses discípulos, ao ver aquela cena, aquele momento que ali se estabelecia, eles então, tomados de tanta surpresa e de medo por aquela ajuda sobrenatural, eles de fato
viram aquilo que Jesus então fala nos versos 20 e 21, quando Jesus, ele então se expressa da seguinte forma: Jesus lhes disse: sou eu, não tenham medo. Então eles o reconheceram, aliás, o receberam com alegria, e logo o barco chegou ao seu destino. Então João foi bem resumido, mas Mateus e Marcos detalham bem mais esta história. Mas, queridos, observe comigo que esta expressão de Jesus, esta fala de Jesus, quando ele chega então no barco, naquela situação, de acordo com o momento oportuno que ali necessitaria de uma intervenção, o relógio dos seus discípulos, irmãos, não era o relógio de Deus. O tempo dos discípulos não era o tempo de Jesus. Jesus tem um tempo estabelecido para que todas as coisas aconteçam. E Jesus permitiu que aquela travessia acontecesse. Jesus permitiu que medo tomasse conta dos corações daqueles homens. Jesus permitiu que, de fato, irmãos, coisas pudessem acontecer para que os propósitos dele, de Jesus, pudessem se cumprir de forma a revelar-se quem de fato ele era. E nós somos tendenciosos a nos desesperar diante das tempestades da nossa vida. E nós não percebemos que em quase todos, ou melhor dizendo, em todos os momentos, são situações críticas que de fato nos leva a um patamar de desesperança de que algo pudesse nos ajudar, para que nós venhamos a perceber que Deus, ele tem os seus propósitos de nos socorrer no tempo e na forma dele. E especialmente quando algo não tem mais jeito, aí ele vem e diz: olha, eu vou te dizer que quem dá a última palavra na sua tempestade sou eu. Você lutou, correu, foi para um lado, para outro, você fez o que era possível, você remou com todas as suas forças, mas eu deixei isto acontecer para você perceber a minha mão agindo de forma sobrenatural, de que só eu é quem posso resolver. É assim, irmãos, que o modus operandi de Jesus de atuar na vida de muitas pessoas se coloca diante de todos os milagres que nós já refletimos nesta série aqui. Observe, irmãos, que a forma de Jesus atuar foge completamente do natural. Quem já se viu, irmãos, transformar água em vinho da melhor qualidade? O melhor vinho da festa foi transformado com água. Como assim? Como é que se transforma? Como é que existe essa forma? Não tem como. Observe, irmãos, que foi com a palavra que Jesus curou um paralítico de 38 anos, mesmo sem ele querer, mas ele foi curado. E ele ficou de pé e pegou sua maca e foi para casa. É com a palavra dele. Observe que Jesus montou um restaurante popular naquele monte, somente com 5 pães e 2 peixes. Como é que se transforma comida para 5.000 pessoas se alimentarem e se fartarem? Como assim? Sem caldeirão, sem fogo, sem tempero, sem cozinheira, sem nada. E sem comida quase sem comida. Esse é o Senhor das nossas vidas. Entre outras formas, irmãos, inclusive esta de: eu vou socorrer os meus discípulos, eu vou andando por cima das águas. E chegando lá, ele dá ordem para que as águas se acalmem. Jesus, irmãos, quis dar uma lição para aqueles discípulos. Foi de fato um grande ensinamento, uma revelação de Deus em mostrar quem ele era. E isto de fato era o objetivo do Senhor Jesus. Certamente, irmãos, era do conhecimento daqueles discípulos que os grandes acontecimentos do Antigo Testamento foi o próprio Deus quem fez. Por exemplo, abriu o Mar Vermelho. Eles sabiam de toda a história antiga do povo de Deus. Eles sabiam que Deus foi quem fez isso, através da vida de Moisés com aquela varinha. E o mar se abriu. O rio Jordão parou também para que o povo passasse. Foi Deus quem acalmou a tempestade no livro de Jonas. Quando Jonas estava lá fugindo do propósito, o mar se agitou. Foi Deus quem acalmou. De tal forma que em Jó, capítulo 9, verso 8, ele faz um reconhecimento. Quem é este que faz andar sobre as águas do mar?
Jó já tinha esta percepção de que Deus era este grande benfeitor de coisas miraculosas e extraordinárias. Tais episódios, irmãos, de fato residiam na memória daqueles discípulos, mas aquele momento específico no mar Tiberíades, em uma grande tempestade, eles verem Jesus chegar ao barco, era Jesus agora, queridos, que estava mandando o mar se acalmar, conforme o relato de Marcos 6. Era ele que deu ordem. Ele ainda anda por cima das águas, sendo agora maior do que Moisés, que muitos consideravam Moisés ser o grande homem, que apenas com a vara tocou nas águas e o mar se abriu. Não, Jesus agora veio andando pelas águas, ainda dá ordem para se acalmar. Jesus agora ficou conhecido daqueles homens como de fato o Deus homem no meio do povo, o verbo que se fez carne, que habitou entre nós. Eles agora perceberam o grande poder de Jesus, que era muito maior do que o de Moisés. Eles passaram a conhecer mais acerca de Jesus com estes acontecimentos. E o grande propósito não é o andar por cima das águas. O grande propósito era dizer para eles: eu sou. E meus irmãos, é provável, queridos, que lhes ocorra que Jesus de fato era poderoso agora, a partir daquele momento. E quando Jesus, então, no verso 20, diz para eles: eu sou, não temas, irmãos, no grego, esta expressão eu sou, que é a língua original em que o texto foi escrito, ela está ao contrário. Quando diz assim, sou eu, aqui no texto, no original está escrito, eu sou. Portanto, meus irmãos, o que é que o eu sou nos diz diante deste texto? O eu sou, queridos, é o eu sou do Antigo Testamento, quando Deus diz, eu sou o Senhor. Sou eu que libertei o povo do Egito. Eu sou o Criador de todas as coisas. Eu sou o Salvador do pecador. Eu sou segurança, eu sou salvação. O eu sou, irmãos, é um dos adventos mais significantes da vida do povo de Deus, levando-nos então para a cena lá do Egito, quando o povo foi liberto para ir para a terra prometida durante o deserto. E o que de fato tem a ver essa história do Egito para a terra prometida com o eu sou? É porque Moisés, quando recebeu as ordenanças de Deus para ir libertar o povo, Moisés disse, Senhor, eu vou dizer, o que é que eu vou dizer lá ao faraó? E eles digam, o eu sou me enviou. E esta expressão eu sou reflete, irmãos, a magnificência contida nesta expressão, como a mais alta verdade gloriosa ligada à essência de Deus, em dois pontos importantes. Esse nome de Deus chamado eu sou, no original, que foi traduzido para cá como sou eu, Jesus está agora dizendo para aqueles homens, o eu sou lá do Antigo Testamento, sou eu que estou aqui. É o eu sou que está diante de vocês. O eu sou é a forma da raiz do nome Yahvé, e João Calvino ele diz certamente que esse nome era dado no Antigo Testamento para que nossas mentes possam ser repletas de admiração conforme a essência incomparável do Deus mencionado nas Escrituras. Tal essência, irmãos, incompreensível, dada ao nome Yahvé, o eu sou, é mencionada 5.000 vezes no Antigo Testamento. Em Êxodo 3,14, portanto, Jesus, ele identifica-se a si mesmo, quando diz o eu sou me enviou, eu sou o eu sou, não há ninguém além de mim, eu sou o eu sou que, de fato, sou o Deus da aliança com o seu povo, com o meu povo. Ele diz que é o Deus que existe acima de si mesmo, nada acontece ou nada tem além dele.
o qual não precisa de nada nem de ninguém para fazer, planejar e realizar aquilo que Ele bem quiser. E parece que nós esquecemos disso. Parece que se esquece de que acima de toda vontade humana e de qualquer coisa, há um Deus soberano e poderoso que rege todas as coisas conforme a sua vontade. Precisamos, irmãos, parar um pouco e deixar de humanizar tanto a pessoa de Deus, como se Deus fosse um de nós que está lá em cima com um certo poder. Não, Ele tem todo o poder. Ele é o eu sou, nada tem além de mim. Assim diz a sua palavra. E aqueles homens, irmãos, naquele barco, ao ouvir Jesus dizer: olha, eu sou. O eu sou, queridos, certamente levou-os a lembrar do eu sou do Antigo Testamento, de toda a historicidade do povo de Deus que teve uma relação com o Deus Yahvé, e que agora esta expressão eu sou, diante da ordenança de mandar o mar se acalmar, só poderia ser Deus mesmo. Porque quem é aquele que tem poder para dizer ao mar: cale-se, acalme-se? Ninguém. Nada. Não existe, irmãos, nada difícil para Deus. E Jesus, então, diante daquele cenário, dá esta demonstração. Este, irmãos, é o mesmo Deus que se fez homem na pessoa de Jesus, o Filho de Deus, do Deus vivo. Aquele pelo qual todas as coisas convergirão um dia, pois Ele é o Salvador, o resgatador, que nada foge dos seus olhos. Lembrem-se da cena. Ele estava no alto do monte orando ao Pai, mas os olhos dele estavam vendo os seus discípulos passando pela tempestade. Ele sabia, mas os discípulos não. Ele sabia: hoje eu vou me encontrar com eles no meio do mar. Meu encontro com eles vai ser lá, na tempestade. E eu vou dar ordem para que esse mar se acalme. E vou me revelar para eles. Este é Jesus. O Jesus que ultrapassa todos os limites do imaginário humano. E vai lá e realiza. Observe, meus irmãos. Então, quando nós olhamos, queridos, para o verso 21... eles então receberam com alegria e logo o barco chegou ao seu destino. João resumiu bastante quando disse que depois que ele foi recebido com alegria por eles, logo o barco chegou ao seu destino. Ou seja, logo a tempestade se acalmou, logo a paz se estabeleceu naquele barco, logo tranquilidade invadiu os corações daqueles homens a ponto deles chegarem no seu destino. Porque quando Jesus chega, as coisas se transformam. Quando Jesus está presente, o medo vai embora, a insegurança se esvai. Agora os corações daqueles homens estavam tranquilos, estavam agora em descanso. Jesus chegou e transformou a situação em algo agora sossegado. Podemos agora chegar do outro lado em paz, com águas tranquilas. E meus irmãos, porque temos tantas dificuldades, irmãos, de clamar pelo nome de Jesus? Porque muitas vezes, irmãos, nós preferimos entrar no nosso barco, remar com as nossas forças, achando que nós somos suficientes em nós mesmos para chegar aonde quer que nós imaginemos. Poderíamos, irmãos, fazer diferente, convidar o Senhor Jesus para estar conosco, para fazer parte dos nossos planos. Senhor, eu vou atravessar esse mar, vem conosco, vem comigo, Senhor, preciso da tua ajuda, Pai, porque eu sei que se o Senhor estiver conosco, vai dar tudo certo, vamos ser abençoados por Ti. Mas há, irmãos, um imaginário terrível de autossuficiência no coração caído humano, de que se acha autossuficiente e com as suas perspicácias estarão prontos e capazes para resolver as suas questões pela sua própria autossuficiência. Existe um senso de independência, de querer agora
completar a carreira usando a sua própria habilidade, a sua própria intelectualidade, os seus próprios recursos, a sua própria forma de fazer. Meus irmãos, aqueles discípulos, eles eram experientes em navegação e em pescaria. Todo pescador experiente de mar, ele tem muitas habilidades. Aqueles homens estavam cansados já. Eles já estavam sem forças. Quem sabe aquelas ondas bravias poderiam quebrar aquele barco no meio e fazer com que eles afundassem. E ficava ruim, porque uma distância de 5.000 metros da beira do mar é uma distância considerável para se chegar nadando à noite, no frio. Mas Jesus, com o seu poder na sua palavra, ele chega e resolve com o seu poder soberano. Observe, meus irmãos, que este recebimento daqueles homens com alegria nos leva a uma outra reflexão. Nós, irmãos, temos recebido Jesus na nossa vida com alegria? Será que você que hoje nos visita aqui, você que está afastado, distanciado da luz da comunhão com Jesus, será que hoje não seria o dia de você reconhecer que a sua navegação está quase afundando? E que sem Jesus você não vai chegar lá do outro lado? Eles se alegraram, porque logo chegaram do outro lado, chegaram no seu destino. Há um destino, irmãos, um destino de paz, de bênção, de salvação eterna. E esta salvação eterna, ela só chegará na nossa vida com verdade e realidade no momento em que Jesus ele chega, no momento em que Jesus intervém, no momento em que Jesus diz: acalma-te, mar, cala-te. No momento em que agora ele toma conta e toma a direção daquela situação, da nossa navegação, para chegarmos ao ponto de destino. Observe, meus irmãos, aqueles homens expressam alegria profunda em ver Jesus agora chegar. Jesus chegou. Jesus, irmãos, está em nosso meio hoje aqui. Ele é o Senhor desta igreja, é o Senhor das nossas vidas. Ele chegou. Isso deve nos promover alegria profunda e abrangente, de sermos alegres, porque agora nós não estamos mais só. Ele chegou com luz, com providência, com amor, com misericórdia, com graça, com direção, dizendo: agora é comigo, meu filho, fique tranquilo, fique tranquila, agora eu estou na frente, eu agora estou cuidando de todas as coisas. Me dá o remo para cá, agora é comigo, eu que vou conduzir a sua vida. Assim sendo, irmãos, a primeira lição que nós poderíamos tirar neste momento de reflexão é o valor que o Senhor Jesus dá à oração. Mas Ele era Deus. Jesus não precisava, aos nossos olhos, não precisava orar. Para quê? Orar ao Pai, se Ele mesmo, Ele é o próprio Deus, estava orando agora ao Pai. Estava com o Pai. Ele não estava preocupado com a navegação que iria ter. Não, vocês vão andando, eu vou aqui, espera um pouco mais. E aí a grande reflexão: como tem sido, irmãos, a nossa vida de oração? Como tem sido nossa vida de oração? Como poderíamos definir a nossa vida de oração? Como de fato nós poderíamos agora fazer uma avaliação sincera e justa? Em que momentos do dia nós temos orado? Nós temos confiado no Senhor até que ponto? Como é que está a nossa vida?
Como é que está o meu comprometimento com Deus em oração? Se o próprio Jesus, ele dá uma clara e profunda demonstração da importância a este elemento tão importante na comunhão com Deus. Porque nós nos damos o direito e achamos que nós podemos viver uma vida desconectada com Deus e de não precisar de orar. Por que nós pensamos isso? Porque somos autossuficientes. Nós achamos que precisamos fazer e que não precisaremos de orar. Para quê? E a grande pergunta que se vê por aí é: se Deus já sabe, para que orar? E semana passada eu fui indagado sobre isso e tive a oportunidade de compartilhar algumas coisas com alguém. E, irmãos, é uma ordenança. É uma ordenança de Deus. Há coisas, como disse o pastor Carlos Kleber há 3 semanas aqui, há 2 semanas, há coisas que nós não vamos orar e vai acontecer. Certamente poucos aqui oraram para hoje acordar. A gente não orou ontem: Senhor, eu queria amanhã acordar. Eu não vou julgar, mas talvez pouquíssimas pessoas aqui oraram por isso. Mas Deus fez. Deus nos permitiu acordar hoje. Mas há coisas, irmãos, que o Senhor reservou para que em oração nós alcancemos. E nós precisamos compreender que o elemento de conexão nossa com Deus é a oração. Então hoje, vai à mesa se alimentar. E isto eu me incluo também. Quantas vezes lá em casa, a gente, quando lembra de orar, já comeu umas 3? Já foi umas 3 vezes a boca. Eita, ninguém orou. Para todo mundo. Mateus, ora. Né? A gente poder exercitar. Quantas vezes, irmão, nós vamos fazer uma viagem, a gente não ora. Casais começam a namorar, não oram. Casais pensam em casar, não faz oração nenhuma. Irmãos, pessoas querem trocar de emprego, não faz nenhuma, a mínima oração para nada. Vai entrar na universidade, não se dá, vai lá ver a lista dos cursos, quais são os que me interessam. Mas não diz assim: Senhor, qual é o interesse teu na minha vida, para que eu seja um universitário e que eu seja alguém formado para a tua glória, para servir ao teu reino? Geralmente não se faz essa oração. Senhor, eu preciso de tal coisa, eu queria muito poder fazer tal acontecimento. Não se ora. Deixa a coisa acontecer. Quantas vezes, irmãos, nós vamos entrar em certos tipos de negócios e a gente olha somente o quê? O lucro. Eu vou ganhar quanto? Pronto, aí pode botar que eu quero. Não pergunta nem se é da vontade de Deus. Compreende, irmãos, que esse parâmetro de oração nos põe numa condição de dependência, de confiança, de andar na margem de segurança e dizer: Senhor, tem essa oportunidade para mim aqui, sobre isso aqui. O que é que o Senhor pensa? E tem gente que faz assim: eu oro e faço. Não dá nem tempo de maturar, de pensar. Já age no ímpeto da vontade. Que é para não dizer assim: não, eu orei, mas eu fiz. Orou, aguarda um pouco. Espera aí 3 dias para ver o que é que acontece. Medita na palavra, de repente Deus fala contigo e te responde claramente nas Escrituras, na ministração da palavra no culto. Ninguém sabe. O pregador está pregando e está dando a resposta que você precisa. Mas orar, irmãos, é este elemento de importância nessa história. Jesus disse: vão para o outro lado, mas eu vou ficar aqui um pedacinho aqui. Subiu ao monte e foi orar, foi estar com o Senhor. A segunda lição, irmãos, que a gente percebe nesta porção de hoje: por que os discípulos não oraram a Deus quando a tempestade começou? A tempestade começou, o vento, lá vem o vento. Tudo bem, a gente sabe fazer, a gente segura a vela, outro puxa para ali, outro vai tirando água de dentro e a gente vai conseguindo e tal. Não tem oração. Lembram de um outro episódio de uma tempestade que Jesus estava no barco, só que Jesus foi descansar, foi dormir.
E aí a onda veio, e aquela agonia, até que acordaram Jesus: Senhor, o senhor não vai se importar não, o barco vai afundar. Jesus mais uma vez acalma a tempestade, mas aí ele já entra pesado, né? Homens de pequena fé, homens de pequena fé. Jesus teve que intervir. Eles não oraram. Não há aqui nenhum relato que eles oraram antes, quando a tempestade chegou, não. E aí, meus irmãos, isso é reflexo de quê? De uma incredulidade à pessoa de Jesus. O cerne, irmãos, do cristianismo é o conhecimento sobre Jesus. E nós repetimos tanto isso aqui, que nós cresçamos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Se acha que o conhecimento apenas intelectual é algo importante, ou seja, o suficiente. Não. Sabe o que é mais importante, irmãos? É nós conhecermos o Jesus da Bíblia completamente, mas vivemos uma vida de comunhão com Ele, experimentando a sua companhia, experimentando o seu direcionamento, a sua voz, as suas orientações na Escritura. E isto, de fato, irmãos, nos levará ao patamar elevado de comunhão, de contrição, de quebrantamento com Ele. Observe, irmãos, que há de fato uma grande diferença em saber quem Jesus é e conhecer a Jesus. Eu conheço muita gente, mas é porque pela televisão, eu sei quem é. É o conhecer de longe, mas eu nunca sentei para conhecer a pessoa, para estar com a pessoa, não sei. E meus irmãos, há muitas pessoas que conhecem o Jesus da ortodoxia, o Jesus das letras, mas vivem como se não tivessem relacionamento com Jesus. E aqui é um recado para mim e para você. Qual é o tipo de conhecimento que nós temos? Apenas o ortodoxo? Ou nós, o conhecimento ortoprático a gente não tem? Não muda nada na minha vida ler as Escrituras e ler sobre Jesus. Isso não faz efeito nenhum. Para mim é a mesma coisa. Será que estamos vivendo assim? Será que não poderíamos parar um pouco e ver como de fato as coisas elas se procedem na vontade do Senhor? Fazer sempre aquela pergunta: Jesus em meu lugar faria o quê? Qual seria a atitude de Jesus estando Ele no meu lugar? Ou estando comigo aqui? O que é que Ele me orientaria? E aí vamos colocar numa balança bem justamente, com um fiel colocado, se de fato nós vamos decidir pela nossa própria vontade ou vamos decidir conforme a vontade do Senhor Jesus nas Escrituras. Meus irmãos, se acharmos que a tempestade está demorando muito, se nós acharmos que está demorando muito a nossa tempestade, ouça as palavras de Jesus: sou eu, não temas. Sou eu estou neste propósito. Pastor, está muito difícil. Os olhos do Senhor estão lá no monte, olhando você navegando no seu barquinho, e a tempestade vai lhe pegar, mas Ele vai lá lhe socorrer. Prestem bastante atenção, irmãos. O tempo é dele, o momento de agir é dele, é a maneira dele que se estabelece. Ele é o nosso socorro bem presente. O salmista já disse isso com muita clareza: de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, vem dele. Ele haverá de nos dar respostas. Ele de fato é quem estará nos treinando e nos aperfeiçoando no conhecimento de quem é o nosso Senhor. Então esta mensagem de hoje, irmãos, nos leva à compreensão de que o Senhor, nas 3 cenas em que a sua soberania estabelece uma ordenança para que eles vão para o outro lado, de repente vem uma grande tempestade. Segundo cenário. Terceiro cenário é quando Jesus chega e deixa tudo em paz. Se revela para aqueles homens como o grande eu sou, o Deus do Antigo Testamento, que agora se revela como o Deus Filho, o Verbo que se fez carne no meio dos seus discípulos. Amém? Que Deus abençoe sua vida, que Deus te fortaleça, que esta palavra faça com que você possa despertar
a importância da oração, de poder visualizar os propósitos de Deus na nossa vida, na nossa caminhada, que apesar de toda e qualquer tempestade, grande ou pequena, nós podemos confiar no socorro de Jesus. Amém? Fiquemos de pé, vamos orar ao Senhor.